Browners na Fun Browners. Como eu prometi falar sobre as corridas da Indy no Brasil no vídeo anterior, vou mostrar agora as imagens que eu fiz aqui no Rio, no saudoso Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá. Quando anunciaram que a Indy viria finalmente para o Rio, foi uma grande alegria depois de tantos anos de espera. Porque naquela época ela corria na América do Norte, e Austrália. Mas não na América do Sul. E o Brasil não podia ficar de fora, ainda mais com 8 pilotos brasileiros correndo na categoria. O Brasil já tem uma longa tradição em mega eventos. Afinal, além do Rock in Rio, maior festival de rock do mundo, o Rio também tem o maior carnaval do mundo e o maior Réveillon do planeta em Copacabana. E a escolha do Rio de Janeiro, o maior polo turístico do país e com toda a infraestrutura já preparada para isso, foi a decisão mais acertada. Para assediar a Indy no Rio, o Autódromo de Jacarepaguá passou por uma grande reforma e ganhou uma pista oval em forma de trapézio, recebeu o nome de Emerson Fittipaldi Speedway, de 3 km de extensão, com novos boxes, sala de imprensa, novos banheiros, uma nova torre de controle e arquibancadas, de onde se tinha uma excelente visibilidade de todo o circuito. Esses aqui eram os ingressos para as arquibancadas. E essas aqui eram as credenciais que davam acesso ao pit lane. Foi assim que eu fotografei os pilotos e os chefes de equipe durante os pit stops, e também os carros e os mecânicos nos boxes. Nos 3 primeiros anos, a prova se chamou Rio 400, pois era uma corrida de 400 km ou 133 voltas, e depois mudou o nome para Rio 200 porque passou a ser de 200 milhas ou 108 voltas. A prova inaugural foi uma grande festa coroada com a vitória brasileira de André Ribeiro, e o evento se tornou uma tradição no calendário do automobilismo esportivo brasileiro. Quem teve a sorte de assistir pessoalmente nunca mais vai se esquecer da adrenalina romântica que foi aquela época. Então, partiu Jacarepaguá?
Infelizmente, o nosso querido Autódromo de Jacarepaguá não está mais entre nós. Foi demolido para a construção do Parque Olímpico, uma obra necessária e fundamental para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Mas a verdade é que depois poderiam também aproveitar suas largas e extensas vias para sediar provas de automobilismo e, por que não, de motociclismo. Essa é a minha sugestão. O traçado do Doc Von Braun Raceway apresenta retas longas, retas curtas, curvas de alta velocidade, curvas de baixa, cotovelo, sequência de S's, subidas, descidas e vários pontos de ultrapassagem. Ou seja, é no melhor estilo Hermann Tilke. Poderíamos fazer como o Parque dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, que após os Jogos virou o circuito do Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. Ou seja, enquanto eles constroem uma estrutura para reaproveitar como autódromo, a gente cria uma estrutura destruindo o autódromo. Precisava ser assim? No próximo vídeo eu vou falar sobre as provas da Indy em São Paulo. E fim de transmissão!